1 Coríntios capítulo 9, deixa o texto aí aberto. Temos várias observações para fazer nessa passagem pela manhã. Eu gostaria, irmãos, de começar lembrando vocês que há certos assuntos a respeito dos quais a Bíblia se pronuncia claramente. Tomemos como exemplo o mandamento: não roubarás. É uma ordem simples, objetiva, quase que não carece de explicação. Deus proíbe que alguém se aproprie de algo que pertence ao outro. Esse mandamento, evidentemente, prescreve não apenas aquilo que não deve fazer, mas embutido nele também está uma série de virtudes que precisam ser cultivadas. A integridade nos negócios, o contentamento com os seus bens, o respeito à propriedade privada, a necessidade de leis que impeçam o roubo, punam os ladrões. Todas essas ideias estão embutidas lá no mandamento não roubarás. Portanto, há muitos outros diversos mandamentos absolutamente claros na Sagrada Escritura. Contudo, há outros assuntos sobre os quais a Bíblia não se pronuncia tão claramente. Alguns chamam de questões adiáforas. Adiáfora significa aquilo que é fora da fé central. Outros chamam de temas de liberdade cristã. Alguns chamam de zona cinzenta. Na maioria são questões de usos e costumes, envolvendo temas relacionados a comida, bebida, vestuário, formas de entretenimento, arte, vida social, entre outros. Não é que a Bíblia nada tenha a falar sobre esses tópicos, mas que há certas particularidades deles que a Escritura não oferece uma palavra final. Só para dar um exemplo para os irmãos, durante a década de 50, havia uma controvérsia em diversas igrejas dos Estados Unidos a respeito do uso de calça jeans pelos jovens crentes. Então havia um grupo que argumentava fortemente que aquele vestuário ele não era neutro, mas que no contexto daquela geração manifestava um certo tipo de comportamento, que era marcado pela rebeldia, o sexo livre e o individualismo. Do outro lado, havia um outro grupo que dizia que não importa biblicamente o tipo de pano que você usa. Se você usa jeans, se você usa linho, não importa. O que vale é se seu vestuário é decente. Então, se biblicamente o seu vestuário é decente, você pode usar o pano que quiser. Então, isso é só uma ilustração para os irmãos saberem que essas questões, de alguma maneira ou outra, elas sempre acabam chegando em cada geração. E cada geração precisa olhar os princípios da Sagrada Escritura e tomar decisões sábias a respeito desses temas. No caso da igreja de Corinto, que temos estudado desde o capítulo 8, o ponto do conflito era a carne comprada no mercado. Boa parte da proteína que se consumia naquela cidade era oriunda de templos pagãos. Alguns crentes que o apóstolo Paulo chama de fracos, eles consideravam pecado comer com aquele tipo de alimento. Para eles era uma forma de participar da idolatria. Dentre esses fracos, haviam até aqueles que se sentiam tentados a voltar a participar de cultos pagãos, marcado pela bebedeira e pela promiscuidade quando comiam esse tipo de carne. Do outro lado, havia um outro grupo que Paulo chama de os fortes, que não via qualquer problema em comer aquela carne. Eles sabiam que Deus é o Criador de tudo e que o Senhor nos deu os animais para o nosso alimento e que deuses falsos não podem se apropriar daquilo que pertence ao Deus verdadeiro. O ponto é que esses dois grupos entraram em conflito e já não viviam mais em comunhão cristã. Os fracos acusando os fortes de ligação com o paganismo e os fortes desprezando os fracos como se fossem pessoas ignorantes. Então, para resolver essa questão, o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 9 e 1 Coríntios 10. São 3 capítulos. Ele se dirige primeiramente aos fortes, dizendo que, embora eles estivessem certos de que os animais pertencem a Deus e que a comida não torna ninguém nem mais e nem menos espiritual,
essa liberdade deles de comer carne deveria ser limitada pelo amor. Fazer qualquer coisa que induza o irmão ao pecado, à confusão, além de ser um golpe na consciência do crente imaturo, é um pecado contra Cristo, que morreu por aquele irmão fraco. Só para os irmãos verem, em Romanos 14, versículo 21, o apóstolo Paulo fala algo semelhante. Abra comigo aí rapidinho, volte só um pouquinho aí para Romanos, deixando o texto de Coríntios marcado, mas no capítulo 14, versículo 21, ele fala algo semelhante. Romanos 14, verso 21, nós lemos assim. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou ofender, ou se enfraquecer. Então lá era carne, aqui em Roma ele inclui a carne e o vinho. Então o ponto dele é, se você é um cristão forte, você sabe muito bem que comida, bebida não vai te fazer nem mais nem menos espiritual, você deve tomar cuidado com essa sua liberdade e não utilizá-la de um modo indevido, que leve o seu irmão fraco a pecar. Então o apóstolo Paulo já falou isso em outras passagens. O capítulo 9, irmãos, que começamos a considerar na última semana, o apóstolo segue o mesmo assunto, só que agora apresentando o seu exemplo. Ele vai demonstrar para os crentes de Corinto que ele, conquanto fosse livre, ele também tinha um ministério marcado pela renúncia. E a renúncia dele foi muito mais forte, foi muito mais profunda do que um pedaço de carne. Ele renunciou ao seu próprio sustento missionário. Ele vai mostrar isso. O seu direito de ser remunerado pela igreja foi abdicado por ele por amor a aqueles irmãos. Ele colocou o bem-estar daquela igreja acima das suas necessidades. E é disso que ele fala no capítulo 9. Para quem veio semana passada, nós vimos na primeira parte desse capítulo o apóstolo Paulo defendendo seus direitos. E agora ele vai defender as suas renúncias. Então é disso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver hoje, é disso que nós vamos falar. Nós vamos ver nesse texto que vale a pena renunciar. Você tem direito de abrir mão dos seus direitos. Você tem o direito de renunciar. Você não precisa clamar com toda a força pelos seus direitos. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando isso em 2 ensinos, tá bom? Eu resumi o texto em 2 ensinos. Nós vamos começar, irmãos, com a segunda parte do verso 12. Não sei se vocês lembram, semana passada, eu disse para vocês que propositalmente eu estava pulando a segunda parte do verso 12 para deixar para hoje. Então nós vamos ver a segunda parte do verso 12 e depois vamos retomar a partir do versículo 15. Então o que nós vamos ver aqui nessa primeira parte? Paulo vai dizer o seguinte: todos os direitos que criam obstáculos para a igreja devem ser renunciados. Esse é o primeiro ensino dele. Qualquer direito que você tem, por mais correto, por mais lícito que ele seja, se ele cria um embaraço, se ele cria um constrangimento, se ele cria um problema na igreja de Deus, o cristão maduro deve renunciar. E ele vai mostrar que ele fez isso. Então vamos aqui acompanhar o apóstolo Paulo na sua argumentação. Eu estou no verso 12, lendo agora a segunda parte desse verso, quando ele diz assim: entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer embaraço ao evangelho de Cristo. Então ele começa esse versículo dizendo que ele tinha um certo direito que ele renunciou. A pergunta é, qual foi o direito que ele renunciou? Ele, ao longo do capítulo, ele falou de 2 direitos. Aqui ele está se referindo mais ao sustento financeiro, mas ele mencionou um outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Então o apóstolo Paulo começa essa sessão, irmãos, dizendo: eu tinha certos direitos, mas eu renunciei. Nós vimos semana passada ele elencando uma larga argumentação sobre isso. Então ele falou que tinha o direito de trabalhar integralmente na obra de Deus, sendo sustentado pela igreja. Ele afirmou que tirar o sustento de onde se trabalha é o comum.
ele comparou isso ao soldado, ao agricultor, ao pecuarista. Mais do que isso, ele disse que no Antigo Testamento Deus já havia estabelecido que aqueles que prestam serviços sagrados deveriam tirar o seu sustento do altar. E ele foi além, dizendo que Jesus Cristo declarou que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Então Paulo diz, eu tenho esse direito, eu participo desse direito. Mas há um outro direito que foi mencionado por ele de relance, no versículo 5. Veja aí comigo. No versículo 5 ele menciona um outro direito, só que esse ele menciona mais rapidamente. Ele fala assim, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então qual era o outro direito que Paulo aqui diz abdicar? O de ter uma esposa, o de ter uma mulher. O de se casar e ter a sua esposa acompanhando em suas viagens missionárias. Eu falei para os irmãos que o apóstolo Paulo não era casado quando escreveu essas palavras. É possível que ele fosse viúvo, mas eu acredito que era provável que ele foi abandonado por sua esposa quando se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com muitos cristãos do primeiro século. No capítulo 7, ele diz que tomou uma posição de não se casar novamente. Ele é um daqueles que se tornou eunuco por causa do reino de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é que, caso ele resolvesse casar-se, a esposa dele tinha direito de acompanhá-lo em suas viagens missionárias, tanto quanto aconteciam com os demais obreiros. Então isso era o normal. Então o apóstolo Paulo diz, eu tinha certos direitos. Eu sou consciente da liberdade que Deus me deu no meu ofício ministerial. Mas ele diz aqui, nós lemos, que ele resolveu não usar desse direito. Então aqui ele está tomando a sua decisão de abnegação. E ele fala, irmãos, de uma forma muito interessante, note comigo, acompanhe comigo a leitura. Ele fala assim, antes suportamos tudo. O que significa isso? Suportamos tudo. Literalmente aqui eu resolvi ficar calado. Suportar aqui é calar a boca. Acho que todos vocês já se viram em um tipo de situação em que tinham um certo direito sendo violado e vocês resolveram deixar para lá. Quer saber? Vou ficar calado. O dano de requerer o meu direito vai ser muito maior do que o dano que eu vou padecer caso eu resolva simplesmente me calar. Então Paulo diz, eu tinha direitos, eu tinha o direito de ser sustentado, eu tinha o direito de ter uma mulher do meu lado, mas eu simplesmente resolvi ficar calado. Durante os anos, irmãos, que ele esteve em Corinto, ele sempre viveu assim. Ele nunca exigiu sustento. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele seria retratado por aqueles crentes como sendo um mercenário. Em Atos 18, versículo 5, o Lucas narra que o apóstolo Paulo só se tornou pastor de tempo integral na igreja de Corinto depois que Silas e Timóteo chegaram trazendo para ele uma oferta de crentes da Macedônia. Foi aí que ele resolveu abandonar o seu trabalho de fazedor de tendas e se dedicar integralmente à obra de Deus. Mas ele não fez isso com os recursos da igreja de Corinto. E a pergunta é, irmãos, por que essa escolha tão radical? Por que uma pessoa abriria a mão do seu próprio sustento, da sua sobrevivência, do seu alimento? Ele explica no restante do versículo, leia comigo. Ele fala assim, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. A palavra obstáculo aqui, ela era utilizada no mundo antigo no contexto de guerra. Quando uma cidade estava prestes a ser atacada, o exército defensor obstruía as estradas para dificultar o acesso do inimigo. Às vezes colocava entulho, às vezes cavava um buraco, destruía a estrada, criava lá uma trincheira. Então o apóstolo Paulo está usando essa linguagem para dizer assim, eu renunciei os meus direitos para que a estrada do evangelho não fosse destruída. Eu não quis colocar obstáculos na estrada do evangelho que prejudicasse a aceitação de vocês da verdade de Deus. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo o seguinte, perder sustento para crentes imaturos destruiria a ponte através da qual chegaria a nutrição espiritual. E Paulo diz, eu não quis fazer isso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o método de Paulo,
ele praticamente se universalizou nas igrejas hoje. Até hoje nós utilizamos esse método de fazer a obra missionária. Tem que ser assim. Só para dar um exemplo para os irmãos, imagina um missionário que vai para um país não evangelizado, ele passa lá uma temporada aprendendo a cultura, o idioma, e quando ele consegue ali finalmente se comunicar e ele vê os seus primeiros convertidos, aí imagina ele juntando aquele monte de gente convertida, tudo vindo do paganismo, ele diz assim, pronto gente, agora vocês se converteram, aqui nós temos uma igreja, então a Bíblia diz que vocês precisam me sustentar, então a partir de hoje eu vou ser sustentado por vocês. O que é que vocês acham que essas pessoas iam dizer? As pessoas provavelmente iam achar, paz, esse cara é meio estranho. Acho que ele está querendo se dar bem nas nossas costas. Eu acho que ele está querendo vida fácil. Então, hoje nós fazemos esse sistema. As igrejas maduras enviam os seus missionários para os ambientes não evangelizados e ali se converte uma pequena comunidade e as igrejas enviadoras continuam sustentando aquele obreiro até que um dia aquele trabalho cresça, floresça, se torne maduro e eles mesmos tenham condições de sustentar os seus próprios obreiros. Então, Paulo fez isso em Corinto, Paulo fez isso em Tessalônica e ele diz, eu abri mão dos meus direitos porque eu sabia que se eu não renunciasse isso, a pregação ia ficar aleijada, eu não ia conseguir chegar de fato ao coração de vocês. Então, irmãos, essa é a primeira argumentação dele. E lembre-se, qual é o ponto dele? O ponto dele é muito simples. Se eu fui capaz de abdicar do meu direito de receber sustento da igreja para facilitar a expansão do evangelho, por que vocês não podem renunciar ao direito de comer um pedaço de carne em prol dos irmãos fracos? Então ele está apresentando o exemplo dele. É como se ele dissesse assim, a minha renúncia dói muito mais que a de vocês. Eu estou abrindo mão do meu sustento pelo bem da igreja. E por que vocês não podem fazer isso? Por que vocês não podem abdicar de uma taça de vinho? Por que vocês não podem abdicar de uma carne? Então, o bem da igreja de Deus sempre vem em primeiro lugar. Esse é o primeiro argumento dele. Vamos ao segundo agora. O segundo é a partir do versículo 15. Eu estou pulando aqui o 13 e 14 porque eu expus esses dois versículos semana passada. A partir do versículo 15, irmãos, o ensino de Paulo pode ser resumido na seguinte sentença. Renunciar em prol do bem da igreja é um privilégio. Veja que são duas informações que se complementam. Na primeira, ele chamou os irmãos a renunciar, não é isso? Algumas vezes as pessoas renunciam, mas elas renunciam emburradas. Já aconteceu com você? Tem aquela cena, né, clássica do Chaves, né, que faz assim. Eu sou do tempo do Chaves, né? As minhas ilustrações são do Chaves, irmãos. Não sou da geração do Dragon Ball, essas coisas aí, eu não entendo esse universo. Então, tem pessoas que renunciam, mas elas renunciam emburradas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que um crente maduro, ele não tem apenas que renunciar, ele tem que renunciar alegremente. Ele tem que renunciar considerando isso um privilégio. É uma bênção de Deus. Vocês vão ver aqui que ele vai chamar isso de glória. Qual é a glória? É você renunciar com o coração limpo. É você renunciar com o coração aberto. É você renunciar sorrindo. É você renunciar se comportando como uma pessoa que está simplesmente doando. Não tem uma coisa sendo tirada de você. Vamos ver como é que ele faz isso aqui. Vamos lá no versículo 15. Ele diz assim. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Que coisas aqui que ele diz que não tem se servido? Nós já falamos, né? O sustento missionário e uma esposa do lado. Ele diz, eu não tenho me servido dessas coisas. Eu não tenho utilizado desses direitos. E ele continua, ele fala uma coisa que eu me vi muito aqui, viu, irmãos, no texto, porque Paulo faz uma espécie de um disclaimer para não ser mal compreendido. Ele fala assim, eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não tenho me servido de nenhum dos direitos que eu tenho como apóstolo, obreiro, missionário, e eu nem estou escrevendo isso para que vocês passem a me dar esses direitos agora.
Em outras palavras, não estou pregando um sermão carapuça, não estou pedindo dinheiro retroativo. Alguns poderiam objetar Paulo dizendo assim, ele nunca pediu, mas agora ele está pedindo. Agora ele está jogando uma indireta aqui na nossa cara. Então, o apóstolo Paulo está fazendo o que todo pastor sério faz quando fala de dinheiro na igreja. Todo pastor sério, quando fala de dinheiro na igreja, ele sempre fala isso. Irmãos, olha, eu estou pregando aqui a palavra de Deus, eu estou expondo o texto bíblico, eu não estou mandando indireta para a igreja, eu não estou mandando aqui um pedido de reajuste embutido, eu não estou reclamando da minha condição de vida. Aqui na igreja, irmãos, nós pregamos sequencialmente o texto bíblico, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E quando o texto toca na nossa sensibilidade, paciência. Eu lembro que uma vez aqui na igreja, eu estava tratando de uma situação de divórcio. E eu estava pregando Malaquias, e naquela semana era Malaquias capítulo 2. Eu odeio o divórcio. Eu já avisei lá o casal, domingo a cana vai cair na cabeça de vocês, e vocês não pensem que é sermão carapuça. Eu não estou pregando por causa dessa conversa, não. Eu sigo a sequência do texto bíblico. Então é mais ou menos o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, eu nunca tomei parte dos meus direitos e nem estou pedindo que vocês façam isso agora. Só para vocês terem uma ideia, 1 Coríntios capítulo 4, veja como era a vida dele. Veja o que custou para ele abrir mão do seu sustento. Vocês poderiam dizer assim, não, mas o apóstolo Paulo abriu mão do seu sustento, mas ele tinha uma vida boa, ele era empresário, microempresário, ganhava bem, vivia tranquilo. O sustento da igreja não fazia nenhuma diferença no seu orçamento, ele podia receber o dinheiro, dar todo para os pobres, que ele não ia ter falta nenhuma. Olha o que ele fala, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, até a presente hora. Que hora, irmãos, ele está se referindo? A hora que ele está escrevendo a carta. Então, enquanto eu estou escrevendo essa carta para vocês, deixe-me descrever a minha condição social. E o que ele diz? Sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. E por aí vai. Então, vocês estão vendo que o esforço que o apóstolo Paulo estava fazendo era muito grande. Era um esforço, irmão, que colocou ele numa espécie de vulnerabilidade social. Então, mas mesmo assim, ele diz para os crentes de Corinto, eu estou contando essas coisas para vocês aqui, não é para pedir sustento de vocês. E para ele, irmãos, e aqui é o ponto, né, dessa mensagem, é que para o apóstolo Paulo abdicar os seus privilégios não era um constrangimento, não era uma dor, ele não fazia isso emburrado, ele não fazia isso como se ele estivesse sendo violado. Olha a segunda parte do versículo 15, ele fala assim, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Então, o que ele está dizendo? Abdicar dos meus privilégios não é um dano. É um privilégio, é uma glória. É uma bênção. É uma alegria. Essa palavra glória aqui, ela pode soar mal, porque ele disse anteriormente que nós não deveríamos buscar a própria glória, mas a palavra glória aqui não tem um sentido negativo, pejorativo. Glória aqui, irmãos, é no sentido de regozijo. Algumas passagens, inclusive, foram traduzidas com essa palavra. Então, nós poderíamos dizer assim, um orgulho santo, uma alegria, motivo de celebração. Não dar abertura para que o evangelho fosse infamado era uma alegria para o apóstolo Paulo. Manter a estrada do evangelho sem obstáculos era a maior realização que o apóstolo poderia ter nesse mundo. E isso, irmãos, era uma coisa tão séria para ele que ele disse que preferia morrer a esse privilégio ser tomado dele. Quando ele fala aqui morrer, ele está falando morrer de fome. Então ele fala, eu prefiro morrer de fome a ser confundido com um tipo de homem que prega apenas para tirar o dinheiro das pessoas. Eu prefiro morrer. Eu prefiro a morte a ser confundido com um falso profeta. Eu não sou um tipo de Balaão que estava lá realizando seus atos proféticos simplesmente para obter dinheiro.
não mercadejar o evangelho, para ele é um privilégio, uma glória. Então ele fala isso. Então veja, não é só sobre renunciar. É o tipo de disposição interior que você tem quando renuncia. Você renuncia livre, alegremente, considerando isso um privilégio, considerando isso um benefício, uma dádiva, uma glória para o nome do Senhor. Agora no verso 16, ele fala uma coisa muito intrigante, que até parece contradizer o que ele falou anteriormente. Mas nós vamos aqui, pedacinho por pedacinho, os irmãos vão entender bem o argumento dele. Ele fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo acabou de falar de uma coisa que lhe dava orgulho santo, que ele considerava uma glória. Só que ele diz que isso não era a pregação do evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo assim: pregar o evangelho não é o motivo do meu orgulho santo. Não é o motivo da minha celebração. Parece estranho, mas ele vai explicar a seguir. O Senhor Jesus, irmãos, apareceu para ele na estrada de Damasco, salvou e comissionou ele no mesmo dia. E ele está dizendo que o seu ministério de pregação não era a sua glória, não era o motivo do seu regozijo maior. Ele tinha muito mais o ministério como um dever santo. Era uma obrigação. Ninguém pode se gloriar de fazer aquilo que Deus mandou. Lembra em Lucas capítulo 17, versículo 10, quando Jesus está falando lá sobre ser servo, e ele diz assim, argumentando que o mordomo não deveria exigir um tratamento especial quando realiza o seu serviço de mordomo. Aí Jesus aplica dizendo assim: vocês também, depois de fazerem tudo, vocês não podem ficar esperando confetes, reconhecimento, serem colocados num pedestal, porque depois de vocês fazerem tudo, vocês estão provando apenas que são o quê? Servos inúteis. Servos inúteis. Então, o ponto do apóstolo Paulo é: eu não posso me gabar de pregar um evangelho. É meu dever, é minha obrigação. O Senhor Jesus me deu esse encargo santo. Então, se eu pregar o evangelho fielmente, eu não posso esperar um reconhecimento. Eu só sou mais um servo inútil. E ele vai tão longe, irmãos, nesse ponto, dizendo que se ele se recusasse a pregar o evangelho, Deus o puniria. Não é isso que ele diz lá no final do versículo 16? Ele diz: porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O que significa isso? Essa expressão, ai de mim, ela remonta lamentação, desolação, punição. Então o apóstolo Paulo está dizendo que pregar o evangelho era um peso, era uma santa obrigação que Deus colocava sobre ele, e que se ele se recusasse a realizá-la, o Senhor iria puni-lo. Ai de mim. Ai de mim, se eu me recusar a realizar aquilo, o encargo que o Senhor me deu, o Senhor pesará a sua mão sobre mim. Então, por isso que ele diz, pregar o evangelho não é um motivo do meu orgulho santo. Pregar o evangelho é o meu dever, é a minha obrigação, é apenas o cumprimento de um servo inútil. No versículo 17, ele continua. Como eu disse, parece um pouco intrigante isso, mas logo, logo os irmãos vão entender onde ele quer chegar. Ele fala assim: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. O que ele está dizendo aqui no versículo 17? Se eu pregasse o evangelho por uma escolha livre e pessoal, eu poderia até evocar o direito de um galardão. Isto é, se eu pregasse o evangelho a partir do meu próprio impulso, do meu próprio anseio, da minha própria iniciativa, eu até poderia dizer que eu sou merecedor de algum pagamento, de algum reconhecimento. Mas os irmãos sabem, esse não era o caso. Ele diz aqui que ele foi constrangido ao ministério. Então não foi um impulso que nasceu no coração dele. Na verdade, o encargo do ministério foi lançado sobre ele. O Senhor Jesus lançou sobre ele a responsabilidade de um despenseiro. Ele usa essa palavra aqui, ó, a responsabilidade de despenseiro que me foi confiada. Então Paulo está dizendo, eu não escolhi, eu recebi a responsabilidade de um despenseiro, um mordomo. Só para ilustrar,
Os irmãos lembram de José na casa de Potifar? Lembram da história, não lembram? Pergunta: ele escolheu ser mordomo? Ele chegou lá de livre escolha. Ele mandou um currículo para a casa de Potifar, mostrando lá a sua lista de capacitações para ser contratado. Não. Ele foi obrigado. Ele foi como um escravo. Vocês acham que um copeiro, um escravo, merecia homenagens quando realizava os seus deveres? Resposta: não. Então, Paulo está dizendo que o ministério dele é assim. Ele está dizendo: pregar o evangelho é a minha obrigação. O meu amo celestial da sua casa, a igreja. Então, eu não posso ostentar um orgulho santo por estar fazendo aquilo que Jesus me mandou. Eu sou um dispenseiro. Eu sou um mordomo. Mordomo obedece. Mordomo não tem vontade própria. Então, eu não posso me gabar de ser um pregador do evangelho. Isso é muito importante, viu, irmãos, para a igreja, para os crentes, para os pregadores. Ninguém pode se gabar do que se realiza, do que realiza para a obra do Senhor. Somos mordomos. Só estamos cumprindo o nosso dever. Tem um jogador de futebol que acho que o nome dele é Balotelli. Já viram Balotelli? Perceberam que ele nunca comemora gol? Ele faz gol e nunca comemora, fica de cara fechada. Alguém perguntou para ele: por que você nunca comemora o gol? Ele disse: porque é minha obrigação. Sou pago para fazer gol, fiz o gol, por que eu vou comemorar? Estou fazendo minha obrigação, sou pago para isso. É mais ou menos essa mentalidade. Aí no versículo 18, o apóstolo Paulo volta para o tema dele. Ele fala assim: nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é o meu pagamento? Isto é, se eu não tenho nenhuma glória, se eu não tenho nenhum motivo de orgulho santo pregando como pregador do evangelho, então qual é a minha glória? Qual é o meu pagamento? Qual é o meu benefício? Ele pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: é que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então qual era o seu privilégio, a sua alegria? Qual era o seu quinhão? Era pregar sem receber sustento da igreja. É isso que ele quer dizer com essa frase: proponha de graça o evangelho. Lembre-se, irmãos, a função de pregador do evangelho dava a ele o direito de ser remunerado. Mas a sua glória, o seu galardão, o seu santo orgulho era renunciar a esse direito. E ninguém poderia duvidar das suas intenções, das suas motivações. Ninguém poderia acusá-lo de interesseiro, dizer que ele era um falso mestre, um falso profeta que estava apenas querendo enricar às custas dos crentes. Então é assim que ele fecha esse argumento para começar o verso 19. Agora, irmãos, vamos voltar ao ponto aqui. Porque eu não sei, numa leitura mais superficial, pode dar a impressão que Paulo meio que está se gabando, né? Parece assim, que ele está falando demais de si mesmo, tal, a minha glória, meu galardão. Parece que ele está tentando ostentar alguma coisa, mas não é isso. Lembre-se, os crentes fortes, eles não queriam se restringir no direito que tinham de comer carne oriunda dos templos pagãos. Achavam um abuso se sujeitarem aos escrúpulos dos crentes fracos. Abrir mão da liberdade deles em prol de algo que não se constituía pecado era simplesmente inaceitável para eles. Paulo está falando com essas pessoas. E aí como é que ele fala? Ele vem simplesmente e joga o exemplo deles no colo desses crentes. Primeiro ele diz: se o direito de vocês se tornou para os demais crentes da igreja um obstáculo, motivo de controvérsia, se a liberdade de vocês está prejudicando a unidade da igreja e a expansão do evangelho, vocês precisam renunciar. Vocês precisam renunciar. O bem-estar da igreja de Deus é muito mais importante do que os seus desejos, as suas liberdades. Aí o que ele fala? Eu tenho feito isso no trato com vocês. Eu tenho feito isso no meu pastorado. A minha função de missionário e pregador me concedia o direito de ser remunerado pela igreja. E eu livremente abri mão desse privilégio para facilitar a expansão do evangelho entre vocês.
E fazer isso, termina o apóstolo, é um privilégio, é motivo de alegria, é satisfação, é um santo orgulho. Então, do mesmo jeito que eu me alegro quando eu abro mão dos meus direitos e entro até numa condição social difícil por causa do bem da igreja de Deus, vocês também deveriam se alegrar quando abrissem mão dos seus privilégios em prol dos irmãos fracos. Então esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele não está querendo se gabar, ele não está querendo pedir nada, ele só está mostrando o exemplo dele e dizendo que os crentes deveriam agir como ele agiu, abrir mão dos seus direitos e fazer isso com alegria. Essa é a exposição que nós nos propomos a fazer essa manhã até o verso 18. Posteriormente, seguiremos no verso 19. Ele vai continuar nesse assunto, só que expandindo seus exemplos. E eu quero, irmãos, trazer 3 lições aqui para a gente que nós aprendemos dessa mensagem. E depois nós vamos orar ao Senhor em gratidão. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você percebeu na leitura, mas há uma palavrinha que Paulo repetiu várias vezes nessa pequena porção. Na verdade, ele falou 7 vezes a mesma palavrinha. Vocês notaram? Evangelho. Evangelho. Nós lemos poucos versículos hoje de manhã. Mas nesses poucos versículos ele falou do Evangelho 7 vezes. Você sabe o que significa o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus para os pecadores. Que Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, a esse mundo para fazer por nós o que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita no nosso lugar, a vida que jamais poderíamos viver, e Ele morreu como um pagamento por todas as nossas transgressões. E agora, Deus oferece salvação gratuita, perdão de pecados, vida transformada para todo aquele que crê no seu sacrifício substitutivo. E sabe qual era a grande preocupação do apóstolo Paulo? É que essa mensagem chegasse ao coração dos crentes de Corinto sem nenhum tipo de barreira. Você sabia que pode haver barreiras no seu coração que impedem a penetração dessa mensagem? Quais são os empecilhos? Quais são as trincheiras? Quais são os entulhos que existem na sua alma hoje, que não tem permitido que essa mensagem chegue e transforme de fato a sua vida, te perdoe completamente os pecados e te coloque num novo relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro? Eu espero que Deus opere na sua alma nessa manhã e que Ele, pelo seu poder eterno, remova todos esses entulhos, todas essas trincheiras que você cavou em torno do seu coração para que Ele não entre na sua vida, que Ele passe por cima de tudo isso e transforme a sua vida. Renuncie a esse orgulho, renuncie a esse entulho, entregue sua vida ao Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Você pode fazer isso agora. Você pode elevar o seu pensamento ao céu e dizer: Senhor, eu quero ter essa experiência espiritual. Eu desejo o perdão dos pecados. Eu quero que a mensagem de salvação entre na minha alma sem nenhum tipo de empecilho. Remova todas essas barreiras e me salve. Se você fizer isso de todo o seu coração, Jesus Cristo vai te perdoar e vai te transformar completamente. Segunda lição. Deus pune quem se nega a cumprir os seus deveres. O grande dever do apóstolo Paulo, nós vimos aqui, era pregar o Evangelho. Esse era o elemento dominante da sua vocação. E o simples cogitar de cumprir esse dever santo o levou às palavras que lemos aqui. Ai de mim. Ai de mim. Eu estarei me colocando numa posição de vulnerabilidade, de destruição, se eu me negar a fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Meus irmãos, nós somos mordomos de Cristo. O Senhor estabeleceu na sua palavra quais são todos os nossos deveres. É nossa responsabilidade cumprir aquilo que Ele ordenou. E falta essa compreensão, irmãos, a muitos crentes da igreja de Deus. Se você é do Senhor,
Se você de fato pertence a Ele e quer andar com Ele verdadeiramente, você precisa aprender uma verdade básica. O seu querer precisa morrer. A sua vontade tem que morrer. Você foi comissionado, você foi salvo como mordomo. Você não tem mais escolha. De hoje em diante é a vontade do mestre, é o querer do amo. Nós somos os mordomos, nós somos os escravos. Nós estamos aqui para obedecê-lo. Nós estamos vivos, nós continuamos nesse mundo para cumprir a vocação que o Senhor nos deu. E todas as vezes, irmãos, que nós somos tentados a querer abdicar da nossa posição de mordomo e viver a vida do nosso jeito, essas palavras do apóstolo Paulo deveriam brotar nos nossos lábios. Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim se eu renunciar a Jesus Cristo. Ai de mim se eu enfraquecer na vida de oração. Ai de mim se eu parar de congregar. Ai de mim se eu me entregar ao meu pecado. Ai de mim se eu deixar de cumprir os meus deveres para com o meu cônjuge. Ai de mim se eu não pregar o evangelho de Deus. Nós somos mordomos, irmãos, e Deus pune aqueles que se negam a obedecer. Então reconheça qual é o seu lugar, reconheça qual é a sua posição diante de Deus, entregue o seu querer ao Senhor, se submeta a Ele livre e alegremente. Senhor, eu estou aqui para satisfazer a Tua vontade. Todas as vezes, Senhor, que a minha vontade se chocar à Tua vontade, me dê poder para que a minha seja mortificada e a Tua prevaleça. Nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Do mesmo jeito que no céu os anjos do Senhor o obedecem pronta e alegremente, que aconteça o mesmo na terra, que aconteça o mesmo no seu coração. E por último, irmãos, a lição que é dominante nessa porção que lemos é essa: vale a pena renunciar aos seus direitos. Esse é o grande ensino do apóstolo Paulo nessa porção que lemos. Essa, irmãos, é a nossa glória. Esse é o motivo do nosso regozijo. O apóstolo Paulo, quando disse isso, ele estava evidentemente remontando ao ensino de Cristo. Vocês lembram que Jesus disse: se alguém quer a sua túnica, dê também a capa. Se alguém quer fazer você andar 1 milha, ande 2. Se o sujeito te pedir um dinheiro emprestado, não empreste o dinheiro, dê o dinheiro a ele. Vale a pena, irmãos, ultrapassar a barreira da obrigação. Vale a pena. Nós temos que cultivar esse coração liberal. E Deus vai ser muito glorificado na nossa vida. Em outras palavras, crente, pare de ser tão exigente. Pare de fazer questão por minúcias. Muitas das tensões que nós enfrentamos na família, no trabalho, na igreja, vem disso, esse clamor perpétuo: os meus direitos, os meus direitos. Hoje há uma judicialização dos afetos, uma vida legalista. Então, esse texto, irmãos, vem ensinando que Deus nos deu uma liberdade em Cristo tão grande, tão profunda, que nós não precisamos ter os nossos direitos atendidos para nós nos sentirmos pessoas plenas. Nós temos Cristo no nosso coração e Cristo pode nos satisfazer de uma forma tão incrível, tão profunda, que mesmo quando os nossos direitos são tomados de nós, ou quando nós livremente renunciamos a Ele, ainda assim o nosso coração encontra alegria. Ainda assim o nosso coração descansa. Então vamos aprender, irmãos, com esse ensino. Fazer o bem, manter um ambiente de unidade, é muito mais importante do que a nossa liberdade e os nossos direitos. Há muitas famílias que estão prestes a quebrar porque ninguém cede. Vivem sempre cobrando um do outro. É uma casa cuja atmosfera é marcada por uma tensão. Coisa legalista, cumpriu, deixou de fazer. Reprovação.
A árvore que rompe na tempestade é aquela que não se dobra. É aquela que tem o tronco duro. Aquelas que aceitam a tensão, que se submetem a ela, são as que permanecem. Há crentes que são assim. Há crentes que não deixam passar nada. Eles são endurecidos nos seus direitos. Eles não abrem mão. Eles não sabem sofrer prejuízo. Eles não têm disposição. E quando são obrigados a sofrer, quando eles estão numa situação na qual eles não têm nada, ninguém a recorrer, e eles são tomados dos seus direitos, eles ficam irados, aborrecidos, melancólicos. Alguns até se entregando a compulsões. Por que isso acontece? Só uma explicação. Falta de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É a única explicação, irmãos. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. O nosso Salvador é aquele que abriu mão de tudo. Foi aquele que entregou tudo. E a Bíblia diz que ele fez isso como um cordeiro levado ao matador. Isto é, ele não ofereceu resistência, ele não ficou cobrando seus direitos, ele não ficou exigindo que as pessoas o tratassem na dignidade da sua posição messiânica, ele simplesmente abriu mão de tudo. Ele, irmãos, é o nosso modelo. Então, se você é uma dessas pessoas que está sempre endurecida no seu querer, nos seus direitos, saiba disso. Você está longe de Jesus. Você não está em comunhão com Ele. Porque quando você estiver próximo do Senhor Jesus, andando em comunhão profunda com Ele, Ele vai satisfazer o seu coração. Ele vai encher o seu coração de alegria, porque naquele momento você vai se ver pisando nas pisadas dEle. Deus está me dando o privilégio de ser como meu Salvador. Esse dano, esse prejuízo que eu estou sofrendo, em nada pode ser comparado ao dano, prejuízo e sofrimento que Jesus teve quando me representou na cruz do Calvário. Você precisa de comunhão com Jesus. E eu oro para que o Senhor te ensine a renunciar. Mais do que isso, que Ele faça com que você considere isso a sua glória. É a sua glória, é o seu pagamento. É a sua bênção. Qual é a tua bênção? A minha bênção é que eu estou sendo roubado dos meus direitos e eu não estou brigando por isso. Que seja essa a sua glória. Na igreja de Deus, no seu casamento, nos seus relacionamentos, para que haja ambiente de paz, ambiente de unidade, de tranquilidade, e o nome de Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Vamos orar então ao Senhor, vamos pedir isso, porque só Ele pode nos dar essas dádivas. Vamos orar. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos. Tua palavra é maravilhosa. Teu amor, Senhor, a tua verdade, a tua postura nos constrange. O Senhor sendo eterno, poderoso, Rei, digno de todo louvor, o Senhor se fez pobre. Veio a esse mundo, sofreu todas as afrontas, teve todos os seus direitos divinos negados, e mesmo assim o Senhor permaneceu fiel e alegremente foi na estrada do Calvário, até aquela cruz, carregar o nosso pecado. Isso, Senhor, nos constrange, porque Tu conheces o nosso coração. Às vezes somos implacáveis, pessoas cheias de direito, que ficam mal-humoradas, irritadas, amarguradas, quando se veem tomada daquilo que lhes pertence, ou quando são forçadas a abdicar alguma coisa. Te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso orgulho. Te pedimos perdão por esse espírito legalista que muitas vezes ocupa os espaços do nosso coração. E hoje, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê liberalidade, que o Senhor nos ajude a renunciar. Que, seguindo o exemplo do nosso Salvador e dos grandes homens e mulheres de Deus, nós sejamos capazes de abdicar. Que nós não fiquemos fazendo questão por tudo. Que nós tenhamos um coração tranquilo, pacífico, que vive em paz com o Senhor, aceitando com fé todas as circunstâncias às quais o Senhor nos coloca. Pedimos que o Senhor nos faça a realizar isso com alegria.
Nós não queremos apenas, Senhor, renunciar. Nós queremos fazer isso com louvor. Nós queremos fazer isso com o coração pacificado. Nós queremos fazer isso, Senhor, com regozijo. Nós queremos ter isso como sendo a nossa maior glória. Abençoa-nos. Eu oro pelas famílias que estão vivendo em tensão, pelos pais e filhos que não conseguem renunciar nos seus relacionamentos, pelos ambientes de trabalho marcados por pessoas cheias de direito. Abençoe, Senhor, para que o teu povo seja a luz do mundo e eles venham mostrar Cristo através desse modo de agir tranquilo, pacífico, disposto a renunciar. Nós oramos no nome dele para a tua glória. Amém.